Olá, meu querido amigo, minha querida amiga. Como é bom ter você aqui para mais um passo decisivo. Chegamos ao dia 124. Você está avançando com passos firmes pelo 5º mês de leitura diária. Olhe para a constância que você construiu. Isso é fruto de um coração que tem fome e sede de Deus. Hoje, no livro de 1 Crônicas, deixamos para trás o luto por Saul e entramos com força total no reinado de Davi. Vamos ver o momento em que todo Israel se une em Hebrom para coroá-lo rei. Mas Davi não estava sozinho. Hoje nós vamos conhecer a fundo os valentes de Davi, homens de elite que realizaram feitos inacreditáveis por amor ao seu líder e ao reino. Também acompanharemos a primeira tentativa de Davi de trazer a Arca da Aliança de volta para o centro da nação. Hoje aprenderemos que Deus valoriza a união e a coragem, mas também nos lembra que as coisas sagradas exigem o máximo de temor e reverência. Mas antes de marcharmos com os valentes, eu quero te fazer um apelo muito importante. Inscreva-se no canal e deixe o seu like agora mesmo. Quando você curte e se inscreve, você ajuda o canal a quebrar as barreiras da internet, fazendo com que esta mensagem de coragem e temor a Deus alcance pessoas que hoje se sentem sozinhas e precisam de um exército de fé ao seu lado. Vamos juntos alcançar mais vidas. Prepare seu coração e vamos para a leitura. Vamos começar. Capítulo 11. O reinado de Davi, rei de Israel. Todo Israel reuniu-se com Davi em Hebrom e disse: Somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor, o teu Deus, te disse: Você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Então, todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom, onde este fez um acordo com elas perante o Senhor, e ali ungiram Davi rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. A conquista de Jerusalém. Davi e todos os israelitas marcharam para Jerusalém, que é Jebus. Os jebuseus, habitantes da cidade, disseram a Davi: Você não entrará aqui. No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Naquele dia, Davi disse: O primeiro que atacar os jebuseus se tornará o comandante do exército. Joabe, filho de Zeruía, foi o primeiro, e por isso recebeu o comando do exército. Davi passou a morar na fortaleza, e por isso ela foi chamada a Cidade de Davi. Ele reconstruiu a cidade ao redor da fortaleza, desde o Milo até os muros ao redor, e Joabe restaurou o restante da cidade. E Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos Exércitos estava com ele. Os principais guerreiros de Davi. Estes foram os chefes dos principais guerreiros de Davi, que junto com todo Israel, deram um grande apoio para estender o seu reinado a todo o país, conforme o Senhor havia prometido. Esta é a lista deles. Jazobeão, um Aquemonita, chefe dos oficiais. Foi ele quem, empunhando sua lança, matou 300 homens numa mesma batalha. Depois, Eleazar, filho de Dodô, de Arrói, um dos 3 principais guerreiros. Ele estava com Davi na plantação de cevada de Pasdamim, onde os filisteus se reuniram para a guerra. As tropas israelitas fugiram dos filisteus, mas eles mantiveram sua posição no meio da plantação. Eles a defenderam e feriram os filisteus. E o Senhor lhes deu uma grande vitória. Quando um grupo de filisteus estava acampada no vale de Refaim, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na rocha que há perto da caverna de Adulão. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou o seu desejo: Quem me dera me trouxessem água da cisterna que fica junto à porta de Belém. Então aqueles 3 se infiltraram no acampamento filisteu, tiraram água daquela cisterna e a trouxeram a Davi, mas ele se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor. Longe de mim fazer isso, ó meu Deus, disse Davi. Essa água representa o sangue desses homens que arriscaram a própria vida. Eles arriscaram a vida para trazê-la, e não quis bebê-la.
Foram essas as proezas dos 3 principais guerreiros de Davi. Abisai, o irmão de Joabe, era o chefe do batalhão dos 30. Com uma lança enfrentou 300 homens e os matou, tornando-se famoso como os 3. Foi honrado 2 vezes mais do que o batalhão dos 30 e se tornou o chefe deles, mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabziel e realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe e, num dia de neve, desceu ao fundo de uma cova e matou um leão. Também matou um egípcio de 2,25 metros de altura. Embora o egípcio tivesse na mão uma lança parecida com uma lançadeira de tecelão, Benaia o enfrentou com um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Esses foram grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também foi famoso como os 3 principais guerreiros de Davi. Foi honrado 2 vezes mais que o batalhão dos 30, mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. E Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. A lista dos outros guerreiros foram Asael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Samote de Ahor, Eleze de Pelom, Ira, filho de Iques de Tecoa, Abiezer de Anatote, Sibecai de Rushate, Ilai de Arrói, Marai de Netofate, Elede de Baana de Netofate, Itai de Ribai de Gibeá de Benjamim, Benaia de Piratom, Hurai dos riachos de Gás, Abiel de Arbate, Asmavete de Baurim, Eliaba de Salbom, os filhos de Achim de Gizom, Jonatas, filho de Sage de Arar, Aiã, filho de Sacar de Arhar, Elifal, filho de Ur, Hefer de Mequerate, Aías de Pelom, Rezro de Carmelo, Naraia de Esbai, Joel, filho de Natã, Mibar, filho de Agre, Uzeleque Amonita, Narai de Berotes, escudeiro de Joabe, filho de Zeruía, Ira e Garebe de Jatir, Urias, o Itita, Sabade de Alai, Adina, filho de Sisa de Ruben, chefe dos Rubenitas e do bacalhão dos 30, Anã, filho de Maaca, Josafá de Mitene, Uzias de Asterote, Sama e Giel de Flotão de Aroir, e Ediel de Sinri, seu irmão Joá de Tizit, Eliel de Mahavit, Jeribá e Josavias, filhos de Ionaão, Itman, um Moabita, e Eliel, Obed e Jaaziel de Mesobavi. Capítulo 12. Os aliados iniciais de Davi em Ziclag. Estes são os que se juntaram a Davi em Ziclag, onde se escondia de Saul, filho de Quis. Eles estavam entre os combatentes que o ajudaram na guerra. Tanto com a mão direita como com a esquerda utilizavam arco e flecha e a funda para atirar pedras. Pertenciam à tribo de Benjamim e eram parentes de Saul. Aiezer, o chefe deles, e Joás, filhos de Semaá, de Gibeá, de Ziel e Pelete, filhos de Asmavete, Beraca, Jeú, de Anatote, e Ismaías de Gibeão, um grande guerreiro do batalhão dos 30 e chefe deles, Jeremias, Jaaziel, Joanã e Josabade, de Gederate, Eluzai, Jeremote, Bealias, Semarias e Cefatias de Arufê. Os coreitas Eucana, Ícias, Azariel, Joezer e Jazobeão, e Joela e Zebadias de Jeroão, de Gedor. Os guerreiros de Gade. Da tribo de Gade, alguns aliaram-se a Davi em sua fortaleza no deserto. Eram guerreiros corajosos, prontos para o combate e sabiam lutar com escudo e com lança. Tinham a bravura de um leão e eram ágeis como gazelas nos montes. Ezer era o primeiro, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joanã o oitavo, Eusabade o nono, Jeremias o 10º e Macbenai era o 11º. Todos esses de Gade eram chefes de exército. O menor valia por 100 e o maior enfrentava 1000. Foram eles que atravessaram o Jordão no primeiro mês do ano, quando o rio transborda em todas as suas margens, e puseram em fuga todos os que moravam nos vales, a leste e a oeste. Alguns outros benjamitas e certos homens de Judá também vieram a Davi em sua fortaleza no deserto. Davi saiu ao encontro deles e lhes disse: Se vocês vieram em paz para me ajudarem, estou pronto a recebê-los.
Mas se querem trair-me e me entregar aos meus inimigos, sendo que as minhas mãos não cometeram violência, que o Deus dos nossos antepassados veja isso e julgue vocês. Então o Espírito veio sobre Amazai, chefe do batalhão dos 30, e ele disse: Somos teus, ó Davi, estamos contigo, ó filho de Jessé. Paz seja contigo e com os teus aliados, pois o teu Deus te ajudará. Davi os recebeu e nomeou os chefes dos seus grupos de ataque. Os desertores de Manassés. Alguns soldados de Manassés desertaram para Davi quando ele foi com os filisteus guerrear contra Saul. Eles não ajudaram os filisteus porque os seus chefes os aconselharam e os mandaram embora, dizendo: Pagaremos com a vida, caso Davi deserte e passe para Saul, seu senhor. Estes foram os homens de Manassés que desertaram para Davi quando ele foi a Ziclague: Adna, Josabade, Gediel, Micael, Josabade, Eliú e Ziletai, chefes de batalhão de 1000 em Manassés. Eles ajudaram Davi contra grupos de ataque, pois todos eles eram guerreiros valentes e eram líderes no exército dele. Diariamente chegavam soldados para ajudar Davi, até que o seu exército tornou-se tão grande quanto o exército de Deus. O exército reunido em Hebrom. E este é o número dos soldados armados para a guerra que vieram a Davi em Hebrom para lhe entregar o reino de Saul, conforme o Senhor tinha dito. Da tribo de Judá, 6.800 armados para a guerra com escudo e lança. Da tribo de Simeão, 7.100 guerreiros prontos para o combate. Da tribo de Levi, 4.600, inclusive Joiada, líder da família de Arão, com 3.700 homens, e Zadok, um jovem e valente guerreiro, com 22 oficiais de sua família. Da tribo de Benjamim, parentes de Saul, 3.000, a maioria dos quais era até então fiel à família de Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 soldados valentes, famosos em seus clãs. Da metade da tribo de Manassés, 18.000 indicados por nome para fazerem Davi rei. Da tribo de Issacar, 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer situação, comandavam todos os seus parentes. Da tribo de Zebulon, 50.000 soldados experientes, preparados para guerrear com qualquer tipo de arma, totalmente decididos a ajudar Davi. Da tribo de Naftali, 1.000 líderes com 37.000 homens armados de escudos e lanças. Da tribo de Dan, 28.600 preparados para o combate. Da tribo de Azer, 40.000 soldados experientes preparados para o combate. E do leste do Jordão, das tribos de Ruben e de Gade e da metade da tribo de Manassés, 120.000 completamente armados. Todos esses eram homens de combate e se apresentaram voluntariamente para servir nas fileiras de Davi. Vieram a Hebrom totalmente decididos a fazer de Davi rei sobre todo Israel. E todos os outros israelitas tinham o mesmo propósito. Ficaram com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque as suas famílias haviam fornecido provisões para eles. Os habitantes das tribos vizinhas e também de lugares distantes como Issacar, Zebulun e Naftali trouxeram-lhes muitas provisões em jumentos, camelos, mulas e bois. Havia grande fartura de suprimentos, farinha, bolos de figo, bolos de uvas passas, vinho, azeite, bois e ovelhas, pois havia grande alegria em Israel. Capítulo 13. A decisão de trazer de volta a arca. Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: Se vocês estão de acordo e se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou, pois isso pareceu bom a todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior, no Egito, até Lebo-Amate, para trazerem de Quiriate-Jearim a arca de Deus, o Senhor, que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre a qual o seu nome é invocado. O incidente com Uzá e a morte diante da arca. Da casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carração novo, conduzido por Uzá e Aiô.
Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbalos e cornetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá e o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Perez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso, desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. Que leitura empolgante e cheia de ensinamentos fizemos no nosso dia 124. No capítulo 11, vimos Davi ser ungido rei sobre todo Israel e conquistar a fortaleza de Sião, que se tornou a cidade de Davi. O texto destaca os seus principais valentes, como Jazobeão, Eleazar e Samá, recontando feitos heróicos como os dos 3 guerreiros que romperam o acampamento inimigo apenas para buscar água para o seu rei. O capítulo 12 continuou nessa atmosfera de força, listando os guerreiros de todas as tribos que desertaram de Saul e se juntaram a Davi em Ziclag e Hebron, homens destemidos, descritos como leões e rápidos como gazelas, que trouxeram a unidade que o reino precisava. No entanto, o capítulo 13 nos trouxe uma lição de temor. Davi, com ótimas intenções, decidiu trazer a Arca da Aliança de volta. Mas em vez de seguirem as instruções da lei, transportaram a arca em um carro de boi novo. Quando os bois tropeçaram, Uzá estendeu a mão para segurar a arca e caiu morto ali mesmo diante de Deus. Davi sentiu temor e tristeza, e a arca acabou ficando temporariamente na casa de Obed-edom e foi grandemente abençoado. Aprendemos aqui que fazer a obra de Deus com boa intenção é bom, mas fazer do jeito de Deus é fundamental. Sinta a imensa satisfação de ter vencido o dia 124. Você aprendeu hoje que Deus nos cerca de pessoas para nos apoiar nas batalhas, mas que nunca devemos perder o respeito pelo que é santo. Por isso, eu quero te convidar para participar aqui embaixo nos comentários. Comentar: Senhor, ensina-me a andar no teu temor. Vamos declarar que desejamos servir a Deus com todo o nosso coração, mas sempre respeitando a sua soberania e as suas ordens. E olha, para que a nossa caminhada continue firme e forte rumo ao dia 200, confira se a sua inscrição está ativa e se você já deixou o seu joinha. O seu apoio é o que nos move adiante todos os dias. Sou muito grato por sua parceria. 124 dias de caminhada, unidos na força, firmes no temor. Um capítulo por vez, a palavra nos transforma. Que Deus te abençoe grandemente e até amanhã.